Olá a todos, na paz do Senhor Jesus, sou o professor Victor Breno e nesse instante nós vamos começar a aula de número 1 da nossa disciplina Religião e Mídia, da nossa graduação em Teologia EAD da FABAT. Nessa primeira aula nós estaremos falando sobre religião e mídia, fundamentos, dados e perspectivas. Nós vamos aí construir o caminho pelo qual nós percorreremos ao longo das próximas aulas deste curso. A título de introdução, eu quero lembrar você, portanto, que a nossa aula hoje está subdividida em 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre o fenômeno das mídias e da cybercultura. Na sequência, falaremos sobre alguns dados a respeito das mídias digitais na sociedade contemporânea e concluiremos aí a nossa discussão falando sobre as transformações e impactos da mídia sobre a religião. A título ainda de introdução, eu quero lembrar para você que nós vamos então conversar sobre as bases teóricas e históricas que nos permitam compreender, portanto, essa relação, essa conexão que existe entre religião e mídia, sobretudo destacando uma reflexão que diga respeito à nossa fé cristã. O primeiro ponto da nossa aula vai buscar justamente compreender o fenômeno das mídias sociais, as mídias digitais e da cybercultura. E para que a gente possa entender o fenômeno das mídias, o seu impacto sobre a religião, sobretudo sobre a fé cristã, nós precisamos compreender, dar um passo atrás e voltarmos à história do desenvolvimento dessas mídias nos últimos séculos, nas últimas décadas. A obra de 2 historiadores muito importantes, o Asa Briggs e o Peter Buck, no livro Uma História Social da Mídia, pode nos oferecer um panorama aí mais amplo a respeito de como podemos entender essa evolução da história das mídias nos últimos tempos. Antes de tudo, os autores, que já foram mencionados, destacam que, embora o interesse sobre os meios de comunicação seja antigo, e eles afirmam que esse interesse retoma os estudos da retórica como a arte da comunicação oral e por escrita nas culturas da Grécia e Roma, foi somente a partir da década de 20 do século passado que começou-se formalmente a falar de mídia. Então nós estamos falando de uma discussão relativamente recente, de pouco mais de 100 anos. Para Briggs e Buck, o papel das mídias não é apenas o veículo de informação, como popularmente algumas pessoas acreditam, mas de elementos centrais na construção e transformação das sociedades ao longo do tempo. De acordo com os mesmos autores, as origens e desenvolvimento das mídias remontam lá ao século XV com o impacto da invenção da imprensa. A imprensa e a difusão de livros e panfletos revolucionaram a forma como a informação era distribuída, alterando profundamente a sociedade. E, aqui uma nota muito importante, uma das personagens históricas da fé cristã que se valeu justamente da imprensa de Gutenberg foi justamente Martinho Lutero, reformador alemão no século XVI, que publicou e pôde, através do desenvolvimento dessa tecnologia na época, a Bíblia na própria língua vernácula, no caso, o alemão. Saltando para o século XIX, merece destaque o desenvolvimento da imprensa e dos jornais. Estes, sobretudo jornais, se tornaram um pilar essencial na vida cotidiana das sociedades ocidentais, já desde o século XIX até a atualidade. Seguindo historicamente, no início do século XX, os autores abordaram a ascensão agora do rádio e da televisão, que são chamados também de mídias eletrônicas, né? O rádio, especialmente no início do século XX, trouxe uma nova dinâmica à comunicação em massas com a capacidade de atingir públicos mais amplos e simultâneos. A televisão, por sua vez, ganhou grande popularidade após a Segunda Guerra Mundial, ali por volta da década de 50, teve um impacto ainda mais profundo e acabou criando uma cultura visual dominada por imagens e narrativas que influenciaram determinantemente o comportamento social, político e econômico das sociedades ocidentais no século XX. Nesse contexto emergente, os novos meios e tecnologias de comunicação tornaram a mídia, ao longo do tempo, um elemento central na estratégia política, sendo usada, por exemplo, por governos, empresas, grupos sociais, para moldar a percepção pública e influenciar o comportamento dos indivíduos. Eles discutem, os autores, a transição agora para uma era digital e as mudanças que ocorreram com a internet e as novas tecnologias de comunicação. Tais inovações tecnológicas de cada época alteraram a forma de produção, distribuição, mas também de consumo da mídia e com as novas mídias digitais transformaram-se ou foi transformada a sociedade do final do século XX e início do século XXI. Por fim, na atualidade, no tempo em que nós estamos vivendo, chegamos ao que os autores chamam de era digital, com o surgimento da internet, sobretudo aí final da década de 80, início dos anos 90, das redes sociais e das plataformas digitais como o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, nas dinâmicas sociais, deu-se o fenômeno da mídia participativa e a criação do conteúdo pelos próprios usuários com uma redefinição, portanto, do papel na mídia na sociedade contemporânea. Na atualidade, e aqui eu quero já partir para uma discussão um pouco mais teórica, os estudiosos da sociedade contemporânea desenvolveram uma série de conceitos e teorias que nos ajudam a entender melhor essas transformações geradas por todas essas informações anteriores do ponto de vista histórico que nós trabalhamos. Dentre eles, nós destacamos aqui o trabalho do sociólogo catalão Manuel Castells e do filósofo francês Pierre Lévy. Na perspectiva desses dois, é importantíssimo nós compreendermos, portanto, o significado das transformações midiáticas para entendermos as mudanças que acontecem também no campo religioso. Primeiramente, Manuel Castells. O sociólogo afirmou que nós vivemos no que ele chama de uma sociedade em rede, ou numa era da informação. Isso significa que a estrutura social é composta de redes ativadas por tecnologias digitais de comunicação e informação. Essa sociedade, a sociedade em rede, é uma sociedade global, pois afeta todas as pessoas em todos os lugares de todo o globo. Castells também destaca que as mídias digitais, elas metamorfoseiam o modo como a própria religião também é vivida e compartilhada, não só a política, não só a economia ou as artes, permitindo também que esses movimentos ultrapassem barreiras geográficas, adaptando-se a novos contextos culturais e alcançando públicos globais. Agora, vamos passar para um outro autor, Pierre Lévy. No seu livro, escrito originalmente em 1997,
O filósofo francês Pierre Lévy propõe o famoso conceito de cybercultura, para se referir à nova realidade cultural emergente provocada pelo uso das tecnologias digitais e das redes de comunicação, especialmente a internet, gerando um novo conjunto de práticas sociais, valores, normas e comportamentos da sociedade. De acordo com o Pierre Lévy, essa cybercultura não se refere apenas a uma transformação tecnológica, mas também tem a ver com características culturais e sociais que redefiniram a maneira como a gente vive, ganha e nos relacionamos. Diante dessa nova realidade, um teólogo agora, para partirmos para a nossa área, chamado Antônio Spadaro, propõe o que ele vai chamar também de uma cyberteologia. Para ele, a cultura digital influencia e exige respostas a respeito do modo como nós elaboramos os nossos discursos sobre Deus e a fé na sociedade atual. Uma vez que as mídias e tecnologias digitais modificam o modo como nós nos comunicamos e pensamos, torna-se, portanto, necessário refletir como a teologia pode compartilhar a palavra de Deus na cybercultura. Nesse sentido, ele vai definir cyberteologia como a inteligência da fé em tempos de rede, isto é, a reflexão sobre a pensabilidade da fé à luz da lógica da rede. Portanto, as discussões que faremos a respeito das relações entre religião e mídia, particularmente entre religião cristã e mídias contemporâneas, terá justamente como horizonte tal reflexão sobre uma cyberteologia que permita o desenvolvimento da fé e missão da igreja na atualidade. Mas esse é um tema que nós guardaremos aí para a aula de número 3 e para a aula de número 4. O segundo ponto do nosso encontro de hoje é para falarmos a respeito de alguns dados a respeito das mídias digitais na sociedade contemporânea. E aqui eu quero trazer alguns números, informações a vocês, estatísticas, sobre como as mídias digitais estão caracterizadas na atualidade. Eu não vou me referir aqui às chamadas mídias eletrônicas, ao rádio, à TV, vou me deter mais particularmente às chamadas mídias digitais ligadas à internet, uma vez que elas são mais influentes e são mais determinantes na sociedade em que nós vivemos hoje. Os dados sobre os números e métricas do uso das redes sociais no Brasil e no mundo nos dão dimensão da importância e realidade das mídias na sociedade contemporânea. Já que a gente está falando sobre religião e mídia, é importante a gente entender alguns dados para a gente mensurar aí a importância dessa discussão para a nossa realidade. No livro Mídias Sociais da Igreja, a jornalista Elisa Mancio resume alguns dados importantes que eu quero compartilhar com vocês e que foram realizados aqui por pesquisas da We Are Social, em parceria com um outro instituto, em janeiro de 2021, que nos revelam algumas informações muito interessantes. Se você puder, olhe aí para a tela e perceba esses dados que chamam aí a nossa atenção. A população mundial, em 2021, estava estimada em alguma coisa mais ou menos em torno de 7,8 bilhões de pessoas. Dessa população global, 5,2 bilhões utilizavam o celular, ou seja, 66,6% da população, 4,6 bilhões utilizavam a internet, ou seja, 59%, e 4,2 bilhões estão nas mídias sociais, ou seja, mais da metade da população mundial está conectada, está interligada às chamadas mídias sociais. E por isso elas são importantes. Os números apontam para o fato de que nós vivemos em uma sociedade global conectada, onde mais da metade das pessoas do planeta, como eu falei, elas estão online, interagindo umas com as outras. Um outro conjunto de dados que eu quero trazer para vocês fala aqui, e no livro didático vocês vão ter a lista completa, que eu só fiz um recorte das 7 primeiras, as principais mídias sociais que são acessadas por todo mundo. Então, em primeiro lugar, você tem o Facebook, com 2,7 bilhões, YouTube, 2,2 bilhões de pessoas, e o WhatsApp, com 2 bilhões de pessoas. Então, perceba aí a dimensão, o gigantismo que é a questão das redes digitais na atualidade. Na realidade brasileira, os últimos anos foram marcados por profundas e intensas mudanças com relação ao uso e influência das mídias em grande parte da população. Ainda de acordo com a mesma pesquisa mencionada anteriormente, que nós falamos, o Brasil passou de cerca de 21,4 milhões de pessoas conectadas em dezembro de 2007 para, em 2021, atente para isso, cerca de 213 milhões de brasileiros. Os seguintes dados dão conta pra gente de que cada vez mais os brasileiros estão conectados e conectadas com a rede. Se você olhar aí pra tela, você também vai ver o número de 205 milhões que estão usando telefone com internet, 160 milhões que usam internet e 150 milhões que estão nas mídias digitais. Quando comparado em um ranking internacional, olha que interessante. O Brasil é o segundo país que passa mais tempo online, com cerca de 10 horas e 8 minutos diário, ficando apenas atrás das Filipinas, que passa 10 horas e 58 horas e minutos diários. Sob outro ângulo, o Brasil é o país que mais gasta tempo nas redes sociais, contabilizando o percentual de mais de 60% a mais que o restante dos países do mundo, à frente, por exemplo, das Filipinas, da Tailândia, da Colômbia e do Peru. De acordo com uma outra pesquisa, publicado em 2014, no Brasil, o tempo gasto pela população acessando o Facebook é mais do que a soma do tempo gasto na Argentina e no México juntos em toda a internet. Por essa razão, as chamadas Big Techs, como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, entre tantas outras, têm aberto escritórios ativos no Brasil e investido fortemente no país. Todos esses dados apontam para a realidade de uma sociedade mediatizada, onde as tecnologias de comunicação se inserem e permeiam todos os âmbitos da vida pessoal, das relações sociais e da organização da cultura. Elas passam não apenas a remodelar o uso do nosso tempo, os vínculos interpessoais, o trabalho, a autoimagem, entre outros, mas, inclusive, a propósito da nossa disciplina, também a religião e a espiritualidade. E agora nós chegamos no terceiro e último ponto da nossa aula, onde nós falaremos sobre as transformações e impactos da mídia sobre a religião. Direta ou indiretamente, as mídias contemporâneas afetam os indivíduos e instituições religiosas diante de um novo cenário caracterizado pela mediação do virtual na construção dos sujeitos em sociedade com relação aos seus valores e à sua própria fé. Na chamada era da informação ou era da rede, como falou Manuel Castells, ou da cybercultura, como nos disse Pierre Lévy, a religião e a fé cristã são profundamente afetadas e transformadas. Citando aqui um autor
sobrenome Cunha, ele afirma o seguinte, uma frase muito interessante a respeito desse tema. Quando atentamos para as mídias sociais, a infinidade de articulações e espaços é fato. Igrejas e grupos cristãos aprenderam que as mídias podem não apenas apresentar o evangelho da visibilidade, mas também articular, promover sociabilidade e firmar a comunidade. Isso passou a dar um novo caráter para a relação das igrejas com a mídia. Até porque, com a ideia de convergência de mídias, TV, rádio, computador, telefone, tudo conectado, um programa já não é só projetado para emitir, mas tem a dimensão de interação e estimular. Abriu-se mais espaço para os encontros, trocas de ideias, debates, informações, divulgações. A dimensão de comunicação, como interação, comunhão, fica potencializada. A socialidade promovida pelas mídias digitais facilita a socialidade cristã e a própria evangelização. Ou seja, as mídias não são apenas um desafio, mas são também, como veremos nas próximas aulas, uma grande e importante oportunidade de propagação do evangelho no século XXI. Outrora, o espaço que era fechado a determinado grupo ou denominação religiosa abre-se para novos conhecimentos e diálogos. As mídias têm esse poder, essa capacidade, né, de romper fronteiras e apequenar o gigantesco mundo. Há uma verdadeira interação, uma assimilação de conteúdos diversificados que vão penetrando a mente, os corações e eu incluiria aí as almas das pessoas. No entanto, torna-se importante pensar que esse rompimento com os espaços intramuros suscita novos desafios no tocante à própria estrutura do conjunto de crenças que noteiam determinados segmentos diferentes, no nosso caso, da fé cristã, da fé evangélica pentecostal. Mais uma vez, Cunha traz a reflexão de que, mediante essa abertura promovida pelos recursos midiáticos, a doutrina e a própria percepção do sagrado ficam expostos publicamente, abrindo espaço para que diferentes pessoas interajam e manifestem os seus posicionamentos. Com isso, a própria tradição teológica e as doutrinas de uma igreja, de uma denominação, tendem a ser relativizadas. E isso é um grande problema e um grande desafio que as igrejas e as instituições religiosas enfrentam diante dessa sociedade moderna marcada pela mediatização. Esse novo modelo de comunicação de fé que é abrangente, rompe definitivamente com os muros e cercas denominacionais das religiões. Também homens e mulheres que se destacam e são seguidos por milhares de pessoas por seu carisma, mensagens e demonstração de fé. Ou seja, o texto aqui está sugerindo pra gente que, na medida em que esses muros, que essas muralhas das instituições religiosas caem, começam a surgir também novos personagens, pastores, apóstolos, bispos, lideranças espirituais, que agora vão ter a oportunidade de se manifestar, de se mostrar para além do seu próprio púlpito, além do seu próprio rebanho particular e específico de uma congregação local. Nesse sentido, nós podemos afirmar que a mídia tem o poder de tornar simples homens que estavam dentro de suas comunidades, entre quatro paredes, em verdadeiros ídolos, aclamados por multidões. Todo esse fenômeno que nós conhecemos dos influencers, que também comentaremos em próximas aulas, dos grandes nomes do movimento evangélico, do evangelicalismo brasileiro no Brasil, com muitos seguidores, muitas visualizações, só se deu possível justamente por causa da ascensão dessa cybercultura que temos agora no século XX e século XXI. Nas próximas aulas, daremos continuidade à nossa discussão e, mais particularmente, no nosso próximo encontro, na aula de número 2, nós estaremos estudando e aprendendo um pouco mais em detalhes sobre a mediatização religiosa. Bons estudos, leia o seu guia didático, faça as atividades que estão propostas aí na plataforma. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo chat e desejo que você tenha uma boa jornada de aprendizado sobre esse tema.